a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos aí nas suas casas, onde você estiver. Nós estamos começando mais um culto de louvor, de adoração a Deus, mesmo distantes, mas estamos num só Espírito, numa só graça. E é Jesus Cristo que morreu por nós lá no Calvário. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida dessa igreja, Ele cuida da nossa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aproveite esse momento, tire esse tempinho na sua residência, onde você estiver, no seu carro, mas faça desse momento o seu culto de adoração a Deus. E compartilhe, comente, peça oração e também divulgue nas suas redes sociais esse culto. Em nome de Jesus, que tudo que for feito aqui, que possa ser feito somente para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo por tantas aflições que às vezes estamos passando, por esses momentos, às vezes de angústia, que estamos em nossas casas, Pai, e ali isolados, Senhor. Mas o Senhor é aquele que cuida, é aquele que reina em nossas vidas, Pai. E nós te louvamos. Nós só temos que te agradecer e descansar nos seus braços, Senhor, porque sabemos que Tu és a nossa força e tudo está em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a minha
2 Pedro 4, versículo 12 até o 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Cristo, Criador, na prática do bem. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração
porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Graça e paz. Eu tenho certeza que o Senhor já falou ao seu coração através dos louvores, através de toda essa programação, e creio que Ele continuará te abençoando através da palavra de Deus nesta noite. Por isso eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 24. E faremos então a leitura da palavra de Deus juntos nesse momento. No verso 6, a palavra de Deus diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus respondeu: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Santo Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Deus, palavra que acabamos de ler e que cremos ser a palavra do Senhor, ó Deus. Por isso, Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, nos ensine, nos abençoe. Também, Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha alcançar todos aqueles, ó Deus, que estão do outro lado, Pai, assistindo, Deus amado, essa transmissão. Que a graça do Senhor alcance esses lares e derrame sobre todos eles, ó Deus, da Tua maravilhosa graça e do Teu grande poder, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O texto de hoje narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o cenário deste encontro é o Poço de Jacó, que também é conhecido como Poço de Sicar, porque evidentemente ficava em Sicar, na região de Samaria. Tanto a mulher quanto o próprio João, eles atribuem a Jacó a escavação daquele poço. Esse capítulo 33 nos conta que quando Jacó voltou de Padã Arã para Siquém, ele comprou um terreno antes de chegar na cidade e montou um acampamento naquele lugar. E o texto, no verso 5 e 6 de João capítulo 4, faz uma referência a esse lote comprado por Jacó e ao poço perfurado por ele. É justamente nesse cenário tradicional e importante, tanto para os samaritanos quanto para os judeus, que Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. Diante daquele poço, Jesus faz algumas revelações que transformaram a vida daquela mulher. Revelações tão importantes que transformaram a vida dela e que ainda estão transformando vidas e corações de pessoas em todo lugar do mundo que tomam conhecimento dessa revelação. O que é uma revelação? Revelação é um ato de desvendar. Revelação é tornar algo claro, é tornar alguma coisa compreensível. E foi exatamente isto que aconteceu na vida daquela mulher. Naquele dia, junto ao poço, o véu que impedia aquela mulher de enxergar a verdade foi rasgado. A névoa que ofuscava os seus olhos fora dissipada por Jesus Cristo. Mas quais foram as revelações que transformaram a vida daquela mulher? Em primeiro lugar, Jesus se revela um Deus ao alcance de todos. Veja, Jesus se revela um Deus ao alcance de todos. O texto diz que Jesus estava cansado, com sede, e sentou-se à beira do poço, enquanto seus discípulos foram até a cidade comprar comida. Nesse momento chega ao poço uma mulher samaritana para pegar água, e Jesus lhe pede de beber. O verso 7 diz: dá-me de beber. E a mulher responde: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quando Jesus, sendo judeu, fala na beira de um poço com uma mulher samaritana, ele quebra os paradigmas daquela época. Primeiro, ele fala com uma mulher, e falar com uma mulher em público na época de Jesus era algo inadmissível. Até mesmo o marido evitava conversar em público com a sua esposa. Depois tem o fato dessa mulher ser samaritana, pois todos sabiam que judeus e samaritanos eram avessos um ao outro. E aí está um outro paradigma que é quebrado naquele momento. Havia entre judeus e samaritanos uma rivalidade antiga. E essa rivalidade ela tem início após a morte de Salomão, quando Israel se divide em dois reinos. Você sabe, o reino do sul, reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino do norte, também chamado Israel, cuja capital era Samaria. A Bíblia vai nos ensinar que mais tarde, cerca de 700 anos antes de Cristo, o reino do norte, por causa dos seus pecados, foi invadido pela Síria e seus habitantes foram levados para o exílio para viver entre os povos pagãos. Mais tarde,
o reino de Judá também foi invadida pelo mesmo motivo, e os seus moradores também foram levados para o exílio, porém para a Babilônia. Aquela diferença que já havia se iniciado lá na divisão dos reinos, agora se agrava, porque os judeus do reino de Judá passaram a rejeitar os irmãos do norte, acusando-os de terem perdido a identidade como povo de Deus e de terem se misturado culturalmente e geneticamente com outros povos. Claro que existem muitos outros detalhes sobre esta história que renderia com certeza um outro estudo, mas acho que isso já explica o porquê da postura daquela mulher diante de Jesus. Os judeus rejeitavam os samaritanos porque consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo misturado, um povo que havia errado e que não havia sido fiel aos ensinos e aos preceitos de Deus. Por isso, a estranheza daquela mulher em ver um judeu lhe pedindo de beber. Mas essa postura amorosa, essa postura sem preconceito de Jesus, abre as portas para a continuidade daquela conversa. Assim, porque assim que a mulher percebe que aquele homem era judeu, ela poderia sair dali, ela poderia deixá-lo sozinho, mas de repente ela sente que não estava sendo julgada, ela sente que não estava sendo rejeitada por aquele homem chamado Jesus. Ao pedir para aquela mulher água, Jesus estava anunciando a ela e aos seus discípulos que a barreira que separava os povos, judeus e samaritanos, judeus e gentios, estava sendo desfeita naquele momento. A partir de Jesus, toda a barreira que havia entre os povos, ela estava sendo quebrada, ela estava sendo derrubada no nome de Jesus e na pessoa de Jesus. Mais tarde, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo reafirma essa ação, dizendo que em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Naquele poço, naquele dia, diante daquela mulher, Jesus se revela como um Deus que está ao alcance de todos, de todas as pessoas. Talvez você tenha hoje a mesma visão de Deus que aquela mulher tinha há mais de 2000 anos. A visão de um Deus inalcançável, a visão de um Deus que não pode ser atingido, a visão de um Deus que está muito distante e que está alheio à nossa situação, à nossa vida, ou aquilo que nós estamos atravessando nesta terra. A mulher samaritana, por causa da sua condição, se considerava invisível aos olhos de Deus. A mulher, por causa da sua condição de gênero, por causa da sua condição social, por causa da sua condição moral, ela não acreditava que Deus pudesse olhar para ela. Mas a Bíblia diz que para Jesus era necessário passar por Samaria. Veja lá o verso 4. Jesus poderia passar pelo Vale do Jordão, contornando ali o Rio Jordão, como todos os judeus faziam, para desta forma evitar passar por Samaria. Mas o texto diz que ele precisava revelar para aquela mulher e para os seus discípulos e para nós hoje que Deus nos conhece, que Deus se coloca ao nosso alcance. Não é maravilhoso saber disso? Então, talvez você esteja em sua casa se sentindo rejeitado pelos seus pais, se sentindo rejeitado pelos seus filhos, se sentindo rejeitado pelos seus amigos, se sentindo rejeitado pela sociedade, se sentindo rejeitado por tantas situações, mas a Bíblia lhe apresenta um Deus cujos braços estão estendidos para te abençoar. Diante daquele poço, Jesus apresenta para aquela mulher um Deus que se lembra de todos os homens, um Deus que ama a todos os homens,
um Deus que se torna acessível a todos os homens, a todas as mulheres. Deus estava ali, sentado junto ao poço, ao alcance daquela mulher. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está ao seu alcance nesta noite, em nome de Jesus. A segunda revelação que aquela mulher recebe junto ao poço é de que Deus, além de ser um Deus que está ao nosso alcance, Ele é um Deus pessoal, Ele é um ser pessoal. Acho que a maioria dos cristãos enxerga desta forma. Acho que não há divergência no fato de que o Deus da Bíblia é um Deus, ou seja, um Deus pessoal. Cremos que Deus é Espírito, mas que Deus é Espírito pessoal. Cremos nisso porque o próprio Jesus afirma no verso 24 que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa conversa, Jesus está conduzindo a mulher para uma nova descoberta, para uma nova revelação, a de que Deus é Espírito e de que Deus é um ser pessoal. A mulher não tinha dificuldade de aceitar que Deus era Espírito, mas agora Jesus está revelando esse Deus que é Deus pessoal, que é Espírito pessoal. O fato de Jesus afirmar que Deus é Espírito e que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, significa que Deus não é uma energia como muitos veem e como muitos creem. Significa que Deus não é apenas uma força, como muita gente diz, mas para Jesus e para a Bíblia, Deus é um ser que quer se relacionar com a sua criação. Por isso, ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O judeu, sentado diante do poço, cansado e com sede, e que falava com aquela mulher samaritana, era a prova viva e incontestável de um Deus que quer se relacionar, de um Deus que é pessoal. E a condição de pessoal faz de Deus um ser que pensa, um ser que sente, um ser que chora, um ser que se alegra, mas acima de tudo faz de Deus um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia e um Deus que tem amor. E quando a mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo, verso 25, Jesus se adianta, então apresenta essa revelação no verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Imagine o espanto daquela mulher ao saber que Deus não apenas estava ao alcance de todos, mas Deus estava ali pessoalmente diante dela. Agora ela estava entendendo quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Talvez ela tenha ficado chateada, achando que Jesus estivesse diminuindo os samaritanos. A salvação não está no povo judeu, a salvação está naquele que vem da raiz de Jessé, da descendência de Davi, do reino de Judá. É Ele quem oferece para aquela mulher a água da vida. É Ele quem apresenta a graça de Deus ao coração aflito e confuso daquela mulher. Jesus é o Deus pessoal, um Deus que se fez carne para se relacionar, que se fez carne para se aproximar daqueles que estão cansados, daqueles que estão oprimidos, daqueles que perderam a fé, daqueles que ficaram pelo caminho, daqueles que se sentem desprezados e desamparados. Jesus é Deus pessoal e quer se aproximar de todos nós para se relacionar conosco, para nos fazer crescer, para nos abençoar. Naquele poço, a mulher de Samaria descobre um Deus que sente o que o homem sente.
o que a mulher sente, o que o jovem sente, o que a criança sente. Deus não é uma coisa, Deus não é uma energia, Deus é um ser que ama, que tem misericórdia, que tem prazer em cuidar e abençoar de todos aqueles que neles se aproximam. Foi maravilhoso para aquela mulher de Samaria descobrir que Deus não estava distante, mas que Deus estava ao alcance das suas mãos. Foi maravilhoso para aquela mulher de Samaria descobrir que o Deus que ela acreditava, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que estava diante dela, era um Deus que queria se aproximar, que queria se relacionar, porque era um Deus pessoal. Ali, diante do poço, a mulher descobre essas duas verdades transformadoras. Deus não está longe, Deus está ao alcance de todo homem, ao alcance da sua oração, ao alcance do seu clamor. Ali ela descobre que Deus não é um Deus indiferente, mas Ele é um Deus que busca homens e mulheres que possam se desenvolver na presença dEle, que possam desenvolver um relacionamento abençoado com eles. Abra o seu coração e permita que esse Deus fale com você nesta noite. Não importa a sua condição agora, não importa o que você fez até aqui, apenas importa que você enxergue Jesus na beira daquele poço. Apenas importa que você perceba que Deus está olhando para você e que os braços do Senhor estão estendidos em sua direção, e basta que você estenda as suas mãos em oração e fale com Ele, e Ele te atenderá. E você vai conhecer um Deus de milagres, um Deus que te ama, um Deus que sabe o que você está vivendo e sabe o que você está passando, e que acima de tudo, um Deus que quer se aproximar de você, quer te curar, quer te abençoar e quer fazer de você uma pessoa melhor para a glória dele mesmo. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer ser um adorador do Senhor? Feche os seus olhos aí onde você está e ore a Deus nesse momento. Pai querido, nós acabamos de meditar na Tua palavra, Senhor. Palavra poderosa, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que penetra no íntimo do nosso coração. E nós cremos, Deus, que nesta noite a Tua palavra encontrou um lugar, ó Deus, no coração daquela pessoa que está do outro lado, assistindo essa transmissão, Pai. E eu creio, Deus amado, que esta pessoa que está aí na sua casa, sentada no sofá, talvez deitada numa cama, esta pessoa, Deus amado, está agora falando contigo, está orando ao Senhor, pedindo socorro, buscando a sua presença. Deus, em nome de Jesus, se faça um Deus pessoal na vida dela. Sinta, ó Deus, a dor dessa pessoa e derrame sobre ela, ó Deus, da Tua maravilhosa graça, porque o Senhor é assim, um Deus que estende os braços e um Deus que sente o nosso sentimento e que vem ao nosso alcance. Que em nome de Jesus, Pai, aquele que está orando agora possa nesta oração pedir socorro ao Senhor e que o Senhor responda esse pedido em nome de Cristo, Pai, para que haja salvação, para que haja restauração, para que haja transformação, Pai, para que ao final, Deus, esta pessoa, assim como a mulher samaritana, possa sair alegre, feliz, contando ao mundo aquilo que o Senhor fez na vida dela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Posso ouvir a Tua voz, meu coração é Teu, quero em Teus braços descansar.
sente a presença do Pai ao seu redor. Posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como pizza me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho. Sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como pizza me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Bem, nós estamos chegando ao final de mais essa transmissão. Eu quero, antes de encerrar, agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos e irmãs que aniversariaram neste mês. Eu sei que talvez eu esqueça do nome de alguns, mas eu queria apenas mandar um abraço aí, né? A família pastoral manda um abraço para o Arthur, que completou mais um ano de vida no dia 1º. Lembrar também da irmã Márcia de Oliveira no dia 2, da Lorena, que também fez aniversário no dia 3. Lembrar aí do Davidson, que fez aniversário também no dia 3, do Juan no dia 4, do Nelson Rosa no dia 8, do irmão Gabriel Reded no dia 3, do Felipe Tifoski, que também fez aniversário no dia 11. Lembrar também da irmã Odete Galdino, dia 14, da Nicole Cunha, dia 14, do Leandro, no dia 15, do José Vitório,
dia 17, abraço para você, José Vitório. Também do Hélio Oliveira, que fez no dia 19. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E quero agradecer também pela vida da Jucinha e do Ney, que completaram aí mais um ano, né, de casamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. E também do Osiel e da irmã Lourdes, que também celebraram aí mais um ano, mais um aniversário aí de matrimônio, de casamento. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Eu quero também lembrar você de que é necessário que você, durante a nossa transmissão, que você faça um joinha lá, se inscreva no nosso canal, né, para que a gente possa crescer. E acima de tudo, eu queria pedir para que você divulgasse a mensagem de Deus, né, para que os seus amigos, as pessoas tomem conhecimento daquilo que Deus tem feito, da maneira como Deus tem trabalhado, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.